Boa noite. Contente por contar consigo aí desse lado para mais uma edição do programa Ponto por Ponto. Hoje com o presidente do PAICV, Rui Semedo. Semedo, que é presidente do PAICV desde junho de 2021, quando assumiu esta função interinamente, depois que a então líder Janira Ofer Almada lançou a toalha ao chão na sequência das eleições legislativas desse ano. Mas Rui Semedo foi eleito já de forma efetiva em dezembro último e, feitas as contas, está há praticamente um ano a liderar o PAICV. Por isso, perguntamos: que olhar lança sobre o PAICV atualmente? Que olhar lança também sobre o país? É o que tentaremos saber no decorrer desta conversa. Para já, agradecemos ao nosso convidado pela disponibilidade em cá estar. Boa noite. Muito boa noite. Eu queria cumprimentar a si, senhora jornalista, cumprimentar a equipa técnica de realização também, cumprimentar os telespectadores que estão aqui no país e na diáspora, e agradecer a oportunidade de estar aqui convosco. Portanto, para começar, quando assumiu a liderança do PAICV, disse que iria batalhar em prol de um partido unido, coeso. Que PAICV temos hoje? Temos esse partido que faz esta caminhada da união, da coesão, uma caminhada de fortalecimento, uma caminhada de ser um partido útil nesta sociedade e uma caminhada de ser uma força com grande intervenção política enquanto oposição democrática, ser um partido útil, e estamos a conseguir isso porque estamos a ter militantes disponíveis, motivados, com vontade de trabalhar, mas que estão a interiorizar cada vez mais o sentido da pertença ao partido, mas também o sentido da responsabilidade que, enquanto militante, enquanto membro de um partido, tem para com o seu país, porque, ao fim e ao cabo, o partido é um instrumento de transformação política, económica e social, é um instrumento para servir o desenvolvimento do país. Portanto, sempre teve a ambição de ser líder do PAICV ou foi apanhado na turbulência do momento quando Janira Ofer Almada decidiu abandonar a liderança? Essas coisas acontecem naturalmente, às vezes, acontecem também com surpresas pelo meio, às vezes, mas o que posso garantir é que eu sempre estive disponível para trabalhar para o meu país e sempre considerei que poderia trabalhar também para o meu país através do meu partido, que é o PAICV, o partido a que pertenço há algumas décadas, e estou disponível para dar contribuição em qualquer momento. Nesse sentido, posso dizer que aconteceu naturalmente, combinando a disponibilidade com a necessidade, com a oportunidade de trabalhar. Estou aqui para servir o meu país através do meu partido. Muitos observadores, sobretudo de outros partidos, consideram que é um líder transitório para ajudar o partido a fazer esta travessia do deserto até às próximas eleições internas ou até às vésperas das eleições legislativas. Eu posso garantir que nos nossos estatutos não há esta figura de transitoriedade. Há líderes que são eleitos por um mandato, eu fui eleito por um mandato, vou exercer o meu mandato naturalmente e já disse várias vezes que no final do mandato eu vou me submeter à avaliação dos eleitores, à avaliação interna do partido. E também há um elemento importante que é a minha autoavaliação. Se todas essas condições estiverem reunidas, eu não me hesitarei a continuar a dar a minha contribuição para o partido. Essa questão de transitoriedade é uma questão forçada, artificial, criada circunstancialmente. Eu não sei com que objetivos, mas ninguém ganha com isso. Estou a fazer o meu papel e vou tentar fazê-lo de melhor forma. E fazê-lo de melhor forma é contar com todos os militantes, é contar com todas as forças, é contar com os cabo-verdianos também nesse desafio, porque os cabo-verdianos também contribuem para o crescimento do partido, contribuem para o partido exercer de melhor forma a sua função. Os cabo-verdianos também podem controlar
podem fiscalizar, podem acompanhar, podem contribuir para a intensificação e a consolidação também dos partidos enquanto pilares fundamentais da democracia aqui em Cabo Verde. Portanto, naturalmente vou fazer o meu trabalho sem pensar o que os outros possam dizer do meu mandato. Eu acho que tenho um mandato de 3 anos, vou cumprir esse mandato se tudo correr bem, espero bem que sim. Portanto, até 2025. E tenciona recandidatar-se ou ainda é cedo? Aí terei que fazer aquelas avaliações. Eu acho que nem se fica bem a ninguém. Isso não aponta, digamos, para a minha condição particularmente. Não fica bem a nenhum dirigente dizer que eu sou líder para além do meu mandato. Eu vou me candidatar já no próximo mandato. Não fica bem. Eu estou a iniciar este mandato, vou, exercê-lo, vou cumpri-lo e com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, com todas as minhas capacidades, com toda a minha disponibilidade, vou cumpri-lo naturalmente. Eu acharia que poderíamos também a fazer uma espécie de fuga à frente e me apresentar hoje como candidato ao próximo mandato, estando eu no início deste mandato. Nesse aspecto, eu acho que... É uma ambição concorrer a primeiro-ministro, portanto, se tiver um novo mandato à frente do PAICV, é claro que vai concorrer a primeiro-ministro. É uma ambição? Aí, quando chegar este momento, eu estarei, digamos, melhor preparado para dar essa resposta, que o tempo vai permitir que tire essas conclusões todas, mas a seu tempo, cada coisa a seu tempo. E aí eu acho que temos muita caminhada ainda para frente até chegar àquele momento. Quando chegar àquele momento, eu gostaria também que pudesse ser alguma surpresa do momento me apresentar ou não. Mas a garantia, a certeza é que estou disponível para servir o meu país e para servir o PAICV. Portanto, quando assumiu a liderança do PAICV, quais foram as principais fragilidades detectadas? E de lá para cá, algo tem mudado? Eu acho que a primeira fragilidade é que o partido perdeu eleições. Quando se perde eleições, há a questão motivacional, que é uma questão importante, e nesse aspecto é a primeira fragilidade. Mas eu acho que tínhamos uma grande potencialidade, que era termos um partido de muitos militantes conscientes do seu papel, militantes conscientes da contribuição que poderão dar para o crescimento e a consolidação da democracia, mas também, sobretudo, militantes conscientes de que o exercício da oposição é tão importante em democracia como o exercício do poder enquanto situação. Nesse aspecto, eu acho que contei também com forças muito fortes, com fortalezas muito fortes no seio do PAICV. Portanto, é presidente do PAICV, ao mesmo tempo é líder da bancada parlamentar, não? Não. Líder da bancada, neste momento, é o João Batista Pereira. Portanto, tem tido tempo suficiente para sentir o pulsar do partido? Eu considero que sim. Contacto os militantes diariamente, ouço as pessoas diariamente, organizo o meu trabalho de forma mais eficiente possível, cumpro o papel de deputado. Eu acho que os que me acompanham estarão em melhores condições de fazer a minha avaliação enquanto deputado. Estou sempre presente, exerço o meu papel de deputado e exerço o meu papel de dirigente político enquanto líder do PAICV neste momento. Acho que estou a cumprir este papel, embora também seja uma questão da avaliação dos outros, dos militantes, dos eleitores, dos cabo-verdianos, das organizações. Eu acho que devo me submeter de forma permanente a esta avaliação, porque quem esteja na política tem que estar muito aberto a todos os tipos de avaliação. Às vezes há avaliações que poderão nos agradar, às vezes há outras que não tanto,
mas às vezes essas avaliações com as quais não nos contentamos são as melhores para nos ajudar a corrigir, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a melhorar a nossa ação. Neste momento decorrem as Assembleias Regionais do Partido para a eleição das comissões políticas regionais. Qual é a meta do PAICV em termos de renovação, novos rostos? Já fizemos várias eleições regionais, mesmo em Santiago Norte, fizemos uma nova cara. Em Santiago Sul houve também eleições, foi reconduzido o líder anterior. Fizemos eleições no Fogo com uma nova cara, Santo Antão uma nova cara, região de São Vicente uma nova cara, no Maio uma nova cara. Portanto, estamos a introduzir estas mudanças, não porque as mudanças se fazem apenas com a mudança de caras, mas porque as mudanças se fazem com propostas, com programas, com pessoas disponíveis, com pessoas capacitadas, com pessoas reconhecidas, e não perder de vista que essas mudanças fazem-se também com os militantes. São eleições diretas e essas eleições diretas envolvem os militantes que escolhem diretamente os candidatos que consideram, naquele contexto, com melhor perfil para exercer aquela função ou aquele papel. Portanto, a ex-líder Janira Ofer Almada regressou agora ao Parlamento, o partido sai a ganhar. Como é que tem sido o relacionamento com os restantes pares do partido? Um relacionamento normal, natural. Acho que é bom que se compreenda que a Janira, enquanto deputada, tem responsabilidades e tem compromissos também com os eleitores. Ela não está designada, ela foi eleita deputada numa lista que encabeçou aqui em Santiago Sul. Portanto, tem compromissos com o país, tem compromisso com os eleitores e deve exercer da forma que ela considerar a mais ajustada, porque decidiu também não estar de forma permanente gerindo o seu mandato, pedindo suspensão às vezes, para permitir que outros também tenham a oportunidade de ir ao Parlamento. Mas, de qualquer maneira, ela tem esta liberdade de gerir o seu mandato. E no PAICV o mandato é livre e os deputados têm, digamos, a possibilidade de fazer a gestão do seu mandato durante o tempo que exercer a função. Portanto, natural, e aí não há nada que seja, digamos, estranho, porque ela é deputada, pode ir ao Parlamento quando quiser, pode também pedir suspensão quando bem entender. A situação na Câmara Municipal da Praia neste momento é uma preocupação grande para o PAICV? Eu diria que sim, porque nós queremos que os eleitos assumam a sua função plena, que exerçam o seu papel pleno, que tenham todas as competências legitimadas, autorizadas, que haja um bom entendimento, que haja diálogo, que haja negociação. Nesse sentido, as fragilidades constatadas em alguns desentendimentos eu acho que preocupa a mim, enquanto dirigente político, preocupa a Câmara seguramente enquanto organização, preocupa aos munícipes e preocupa a todos. Agora, o mais importante do meu ponto de vista é encontrar as respostas para se ultrapassar as dificuldades. E qual tem sido o papel da liderança do partido na resolução desses conflitos, que levaram a Câmara Municipal à situação em que se encontra neste momento, tendo inclusive perdido a maioria por causa de conflitos com vereadores do próprio PAICV? Eu considero, qual tem sido o papel da liderança? Eu considero até, posso precisar, que não perdeu a maioria. Há desentendimentos e posicionamentos diferentes em alguns momentos. Eu acho que não perdeu de forma definitiva a maioria. Tem maioria na Assembleia. Como assim? A maioria na Câmara Municipal. Tem a maioria na Assembleia Municipal. Tem tido votos favoráveis suficientes em alguns momentos. Tem tido votos não favoráveis em alguns outros momentos. Portanto, não é algo também definitivo.
Mas perdeu a maioria na Câmara Municipal. Não perdeu. Não perdeu a maioria. Tem tido de um vereador, em algum momento, não apoio às propostas da Câmara. Isso não significa que isso seja definitivo. E qual a ação do partido? Qual a ação da direção do partido? Eu acho que a ação que se deve ter na política. Na política, quais são as ações e os instrumentos fundamentais que temos? O diálogo, a negociação, a procura de entendimentos entre os eleitos de uma forma geral, entre o partido e os eleitos. Tem havido tudo isso com a ajuda do partido? Qual tem sido o papel do partido ao fim e ao cabo? Tem havido esse papel de promover o diálogo, de procura de entendimento, de promover a negociação, de garantir as condições para... E está a resultar? Eu acredito que devagar, mas vai resultando. Eu acredito que ainda encontraremos as soluções para que haja situações de governabilidade e que a Câmara cumpra o seu papel até o fim. E temos um presidente da Câmara que tem também fortalezas, porque é um presidente competente, é sério, é responsável, que defende o rigor, defende a transparência na gestão da coisa pública, mas todas as pessoas poderão ter também fragilidades que poderá ser também ultrapassado. Todos nós temos. Qual é a fragilidade do presidente da Câmara da Praia no entender do líder do partido? Neste momento, eventualmente, ainda a questão da gestão da maioria poderá haver uma ou outra fragilidade nesse aspecto. Mas quem aponte também um fraco poder de diálogo? Não aponto. O diálogo, nunca há um diálogo unilateral. O diálogo significa existência das partes, significa busca de entendimento com as partes, com as outras partes. E aí, é bom que se diga também que, em democracia, busca de entendimento tem que ser uma questão encontrada com as partes que pertencem a um determinado partido, mas também com as outras partes. Mas aqui também a responsabilidade de todos nós. Os partidos não devem fugir das suas responsabilidades em democracia. Todos os partidos foram eleitos para cumprir uma missão de garantir o desenvolvimento do município da Praia, garantir a criação de melhores condições para os municípios da Praia. Há um compromisso entre os eleitos e os eleitores. Não são só os eleitos do PSV. Há um compromisso com todos os eleitos. E todos os eleitos se vincularam ao compromisso de colocar os interesses do desenvolvimento deste município, que é a Praia, acima de todos os outros interesses que são particulares. Porque quando se assume compromisso como autarca, o compromisso é com os munícipes, é com a cidade, é com o município. E nesse aspecto não é apenas com relação também ao município da Praia. Esse compromisso tem que ser com relação a todos os municípios do país, e os partidos da situação e os partidos da oposição devem ter o entendimento amplo de que o seu interesse a ser defendido no município não são apenas os interesses partidários, não são interesses estritamente partidários, são interesses dos municípios. E os instrumentos que permitam à Câmara governar, para haver governabilidade, é da responsabilidade de todos, da maioria e da oposição a nível local também. Portanto, disse há instantes que a Câmara da Praia não perdeu a maioria de forma definitiva, mas o facto é que temos um vereador do PAICV que nos últimos tempos tem sempre optado por ter o mesmo sentido de voto do MPD. Isto não é um ponto negativo para o PAICV? Não sei se é um ponto negativo para o PAICV. Porque pensamos o exercício do mandato não apenas com o mandato do PAICV. É um mandato
Mas o PAICV ganhou a Câmara da Praia e agora não está a conseguir governar tranquilamente por causa destas situações. Mas eu acho que ainda estamos a tempo de corrigir estas falhas, de continuar a dialogar, de continuar a negociar, porque não há outro instrumento. O instrumento é a negociação, é o diálogo, é a busca de entendimento. O PAICV tem chamado o Samil Moreira a capítulo no sentido de cooperar mais? Não, já que foi eleito pela lista do PAICV. Não, permita-me que discorde digamos, da expressão, chamar a capítulo. Não, em democracia eu acho que não há bem esta perspectiva de chamar a capítulo. Democracia partidária. A perspectiva é negociar, a perspectiva é dialogar. E aí vou ressalvar mais uma vez. O mandato dos eleitos é um mandato livre. Não é um mandato digamos, que permite o partido fazer o que bem entender. Não é? Não há esta perspectiva no PAICV. Mas foi eleito pela lista do PAICV. Exatamente. As pessoas, quando são eleitas nas listas, não deixam de ser pessoas livres. O mandato, na perspectiva do PAICV, é um mandato livre. Agora, o PAICV tem que continuar a dialogar para que Samilo também assuma as suas responsabilidades, assuma os compromissos que tem com os munícipes da Praia, assuma fundamentalmente esse compromisso, porque a partir do momento que ele for eleito, os compromissos não são compromissos apenas com o partido, são compromissos com os munícipes, com os eleitores, com a cidade, com o município. Aí tem que haver diálogo entre nós, o PAICV e o Samilo, mas também com todos os outros vereadores. E nesse aspecto, o PAICV não vai, digamos, desistir de promover o diálogo, de promover a negociação, de promover a busca com que frequência tem estado a dialogar? Porque, de acordo com algumas observações, tem-se a impressão que o PAICV tem estado a assistir um pouco de camarote a esta situação na Câmara da Praia. Estão errados os que pensam assim. Portanto, estamos a dialogar. Tem sido um líder incisivo no sentido de resolver os conflitos na Câmara da Praia. É isso? Inclusive, temos uma equipa que foi designada para gerir esta questão concreta. E muitos consideram que o Samil Moreira é um traidor por estar agora a não colaborar com o Francisco Carvalho. Eu pessoalmente, enquanto Rui, mas também enquanto dirigente do PAICV, não considero traidor nenhum militante do PAICV. Não poderia vir para um programa de televisão chamar ou considerar, por mínimo que seja, que um camarada meu é traidor. Não vou utilizar esses objetivos com relação aos meus então, camaradas. Seria uma palavra correta? Desertor. Nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas expressões. Não vou utilizar nenhum adjetivo menos positivo com relação aos meus camaradas. E há aqueles que pensam que Francisco Carvalho devia renunciar ao mandato? Eu acho que não. Não teme eleições intercalares na Câmara da Praia? Eu não temo, mas eu acho que não deve ser esta a prioridade. O PAICV defende que os mandatos devem ser da legislatura. Neste caso, a legislatura autárquica, do poder autárquico, é de 4 anos. O mandato deve ser de 4 anos e devem ser criadas todas as condições para que o mandato seja de 4 anos. Por quê? Porque as eleições custam. E custam aos cabo-verdianos. Custam aos partidos, custam aos militantes, custam aos cabo-verdianos. Portanto, não devemos introduzir esse fator num contexto de crise para aumentar os custos para os cabo-verdianos. Há o custo político, há o custo financeiro, há o custo material, mas fundamentalmente o custo de perda, digamos, de oportunidades para realizar os programas e assumir os compromissos, digamos, firmados com os cabo-verdianos. Portanto, nessa perspectiva, temos uma ideia clara de que os mandatos devem ser cumpridos até o fim e temos também a perspectiva clara de que devem ser criadas todas as condições para que o mandato seja exercido até o fim.
a democracia poderá, nas democracias poderá haver, digamos, eleições antecipadas, mas nas democracias como a nossa, que já tende a ter alguma consolidação e alguma maturidade, nós devemos fazer tudo para que o mandato seja cumprido, para que não seja perdido nem tempo, nem oportunidade, nem recursos, e que as forças, as experiências e as capacidades sejam focalizadas para resolver os problemas dos municípios. E até para o governo, para o poder central. Temos tido esta questão fundamental de termos mandatos estáveis com governabilidade, e isso é bom para o país, para que não, digamos, percamos tempo com questões marginais e com questões que, digamos, prejudicam quer o município, quer o país. Suponhamos que as eleições autárquicas fossem agendadas para o próximo mês. Apoiaria Francisco Carvalho, a Câmara da Praia? Não vou falar de suposições. Eu acho que na política não podemos falar de suposições. Vamos falar de factos. O que é facto? O PSV tem inteira confiança, neste momento, na Câmara eleita para a Praia. Tem inteira confiança no presidente da Câmara da Praia. E confia que se vai ultrapassar a situação vivida no... Acredito que se vai meta? Ultrapassar. Estipula uma meta Não tenho temporal? Metas. A negociação tem o seu timing, tem o seu percurso, mas nós temos que acreditar. As pessoas merecem confiança. Até prova o contrário, as pessoas devem merecer a confiança. Portanto, nesse aspecto, avaliando positivamente, com as suas virtualidades, com as suas fragilidades, com os desafios que a governação local colocam, portanto, temos que ter essa questão. Mas acreditamos que os eleitos do PSV vão chegar a entendimento para levar este mandato até o fim. De onde vem tanta confiança? Vem, digamos, da confiança que tenho no PSV, nos seus militantes. Isso me dá sempre confiança e dá sempre uma perspectiva positiva. Eu acredito nos militantes do PSV, acredito nos seus dirigentes, acredito nos seus eleitos. Eu acredito que vão encontrar entendimento para viabilizar os instrumentos mais importantes e protagonizar uma boa governação local e levar com que a Praia ganhe e que sejam defendidos os interesses de todos os munícipes. Quando eu digo todos, são todos os munícipes. Não vamos fraccionar munícipes para defender os interesses. Vamos defender os interesses. É esta a perspectiva do PSV, defender os interesses de todos os munícipes, de grupos, de associações, de organizações, de cidadãos, de famílias, de organizações desportivas, de organizações culturais, de todas as organizações. Que ecos tem recebido das câmaras lideradas pelo PSV em relação ao relacionamento com o governo? Tem recebido muitas queixas. Sei que a Câmara da Praia, por exemplo, diz que o governo não tem transferido as verbas que devia transferir. Que queixas tem recebido? Eu não vou falar de queixas, eu vou falar de uma questão concreta. O governo mudou a sua atitude depois de ter perdido as 6 câmaras e do PSV ter ganho 8 câmaras. Repare que até as eleições de 2020, alguns programas, o governo dizia claramente que os programas poderiam ser financiados pelo governo, mas a responsabilidade de execução era totalmente das câmaras. O primeiro-ministro tinha dito que ele não inaugurava nenhuma obra feita a nível dos municípios. Mas mudou de atitude. E agora eu acho que em alguns programas há tendência para mudar. Programas de impacto local e querem fazer esse programa com maior protagonismo do governo, numa perspectiva centralizadora, muitas vezes querendo deixar de lado o protagonista principal do desenvolvimento local, que são as câmaras municipais. Nessa perspectiva, acho que há coisas que devem mudar para ter uma perspectiva descentralizadora, mas também para ter uma perspectiva de não discriminação das câmaras, mas para ter uma perspectiva de
consolidar as práticas e transferir os recursos de forma normal e permitir que as câmaras realizem o desenvolvimento ou protagonizam o desenvolvimento local. Portanto, considera que o governo mudou de atitude apenas em relação às câmaras do PAICV ou de forma geral? Eu acho que, de uma forma geral, para atingir determinadas câmaras, eu acho que eventualmente poderão ter corredores de ligação e corredores de tratamento diferenciados de questões. Portanto, em relação à situação do país, os cabo-verdianos estão a atravessar momentos difíceis, com os preços de determinados bens essenciais a aumentar em casos até de 100%, sem se verificar o reajuste salarial. Se fosse primeiro-ministro, o que faria neste momento, neste contexto? De facto, a situação é difícil. A situação atinge as pessoas de uma maneira geral. Todos os cabo-verdianos, neste momento, sentem os efeitos e os impactos da crise, com aumento exagerado e descontrolado dos preços de todos os produtos, e com a baixa do poder de compra, o poder aquisitivo, com, digamos, a situação de algumas dificuldades das famílias mais vulneráveis. Portanto, há famílias que passam por situações extremamente graves e não conseguem o essencial para se manter condignamente. Então, nesse aspecto, acho que o governo deve ser um governo amigo, deve ser um governo presente, deve ser um governo solidário. E o Estado deve ser, neste momento, um Estado com um grande pendor social para não permitir que as pessoas passem dificuldades ou que as pessoas sejam confrontadas com situações extremas que ultrapassem as suas capacidades de aguentar. Fôssemos governo, teríamos algumas medidas que tomaríamos de forma diferente. Como assim? A questão tributária, que agora o governo aumentou, digamos, os impostos ou a tributação sobre determinados produtos em mais 5%, isso acarreta esforço maior das populações, esforço maior dos cabo-verdianos. O aumento de combustível, por exemplo, gasóleo, que o governo introduziu ultimamente, mais 10%, introduzindo custos para serem, digamos, suportados pelos cabo-verdianos. A questão fiscal sobre os combustíveis, de uma maneira geral, deveria ser reavaliada, porque também o preço dos combustíveis, que tem impacto na subida do preço de uma forma geral em quase tudo, tem uma carga fiscal elevada e o governo poderia revisitar esta questão fiscal e reavaliar e mudar, inclusive, baixar alguma tributação fiscal com relação ao combustível. Mexeríamos no mínimo de existência, neste momento, até 36 contos, e que nós é que colocamos lá, porque era muito mais baixo, era antes até 15 contos. Até 36 contos, neste momento, não pagam impostos. O IUR, o IRS, e aí, neste momento, nós proporíamos claramente que mudássemos este montante. Poderíamos, inclusive, duplicar este montante, passar para 60 contos e isentar de impostos. Aliás, até como mínimo de existência ficava fora da tributação, mas também reveríamos o escalão do IRS, pessoas singulares, principalmente para dar poder de compra às pessoas, para dar, digamos, maior rendimento às pessoas. Aliás, a questão central aqui é a questão do rendimento, porque as pessoas precisam ter acesso a rendimento para poderem ter mais ou menos equilibrado o poder de compra, mesmo num contexto de crise, para poder assumir as responsabilidades com a alimentação, com a educação, com a habitação, com a saúde, com a formação dos filhos. E aí, claramente, para uma determinada franja da sociedade, esta revisão do IRS impactaria na vida das pessoas, mas também para as pessoas mais vulneráveis no campo teríamos
claramente que intervir para abrir as frentes de mão de obra, para dar acesso a rendimento às famílias e às pessoas. E havia uma franja, e há uma franja que não pode trabalhar, que precisa de um cabaz familiar que sustente, digamos, as famílias. E aí também, claramente, teria interferência, merecia interferência do Estado. A questão da pensão social, que está a 6 mil escudos, que neste momento, neste contexto desta subida exagerada e galopante do preço dos produtos e dos bens essenciais, não dá para nada. Também merece a atenção do Estado para, digamos, melhorar este poder de compra dessa franja mais vulnerável da nossa sociedade. Mas estas seriam as medidas de curtíssimo prazo, medidas que já deveriam ser tomadas para, além de intervenção para proteger os agricultores, para proteger os criadores de gado, mas teríamos essas outras medidas para promover e desenvolver a agricultura. Que avaliação faz das medidas que o governo adotou? Vão também no sentido de as medidas estão claramente insuficientes, ineficazes e não estão a ter efeitos na vida das pessoas. Mas deveríamos ter também medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo para melhorar e tornar a nossa economia mais resiliente. O governo fala muito de, por exemplo, de dessalinização da água, mas há pessoas que não podem esperar até a dessalinização da água. Há pessoas que precisam de pão para a sua mesa hoje. A dessalinização da água virá e se calhar terá impacto na agricultura. Mas as pessoas não podem ficar em casa sem onde pegar e esperar até que o governo mobilize os recursos, organize os projetos, vá dessalinizar a água, disponha a água para a agricultura. Isso será muito útil amanhã. Mas hoje precisamos que as pessoas sejam socorridas e diretamente era para ontem e não para hoje, de forma emergencial, para terem a possibilidade de resistir a esta crise que está a ser uma crise muito dura para todos, mas com impacto muito mais fortes para aqueles que têm menos posse e são mais vulneráveis. Portanto, falou que aumentaria a pensão social mínima, o subsídio de inclusão social, proporia também o alargamento do número de beneficiários das pensões sociais ou do rendimento social de inclusão, onde retiraria recursos no âmbito do Orçamento do Estado? Teríamos que retirar, digamos, das ineficiências, teríamos que retirar na reorganização da administração, teria que retirar nas poupanças e reduzir todos os custos desnecessários ou que poderão ser dispensados. Designadamente, a reconfiguração do governo, que é um governo muito extenso, muito alargado, muito grande. Alguns até chamam no governo gordo. Eu não queria utilizar essa expressão, mas é um governo grande. Este governo é eficaz? É um governo eficaz? Não é eficaz, não tem eficácia pelo seu tamanho. Eu acho que a eficácia não se busca pelo tamanho das organizações, mas pela a capacidade de resposta das organizações. E nesse aspecto, mesmo no seio do governo. Mas há também estruturas administrativas que poderiam ser fundidas. E o governo vai continuar até a alargar a estrutura administrativa. Portanto, há gorduras no Estado que poderão ser digamos, retiradas para fazer face a essa situação das pessoas que vivem as dificuldades. A prioridade do Estado é servir as pessoas. O Estado não pode ser configurado para gastar muito e servir-se dos recursos do país. A prioridade do Estado é servir as pessoas. E as pessoas nunca precisaram de ser servidas como agora estão a precisar. E o Estado tem que estar atento e não pensar apenas a partir dos seus gabinetes. Visitar as ilhas, visitar os povoados, conversar com as populações, sentir o pulsar, sentir a sua vida e encontrar respostas imediatas e rápidas para a vida da população. Um dos assuntos do momento tem a ver com a concessão dos aeroportos e aeródromos nacionais por ajuste direto. O governo já deu muitas explicações sobre este negócio e esta opção pelo ajuste direto. São explicações que convencem?
Claro que não convencem, porque nenhum cabo-verdiano fica convencido que o ajuste direto é a melhor forma de que o concurso público. Ninguém, não se pode convencer ninguém. Ninguém acredita nisso. Mas mais, há erros que nós cometemos no passado que devem servir de lições. Nós trouxemos a Islândia a Cabo Verde para gerir os TSV e depois assumir a privatização dos TSV. Não deu certo. Nesse caso, também, segundo o Diário de Notícias de Portugal, a Vinci foi a responsável pelos estudos da privatização ou da concessão dos aeroportos de Cabo Verde. Fez os estudos, fez as propostas e com a outra mão apanha a concessão. Portanto, aí também deveríamos ter aprendido com a situação da privatização dos TSV, que não deu certo, e fazer algo diferente, com maior rigor, com maior transparência, com maior partilha de informação, com concurso público como prioritário, e o governo, em vez de utilizar o concurso público como caminho, a via mais correta, está a utilizar, digamos, os ajustes diretos que não permitem encontrar as melhores soluções. E nesse aspecto... Qual é a principal preocupação do PAICV em relação a este negócio com a Vinci Airports? E acho que é uma preocupação global com relação à transparência. Se me permitir, eu vou dizer que eu ouvi, e o governo tem feito repetidamente esse discurso, em como o PAICV é contra as privatizações. Este é um discurso para congelar os debates. É um discurso para impedir os debates. Mas o PAICV é contra as privatizações ou não? O PAICV defende com relação à privatização o seguinte. Primeiro, Cabo Verde precisa, enquanto país, de saber o que é que deve ser privatizado, como deve ser privatizado, com que modelo, em que circunstâncias e com que objetivos. E nesse aspecto o PAICV é favorável à privatização. E mais, eu vou lhe dar um exemplo. Com relação aos aeroportos, nós definimos, e está escrito, e o governo encontrou um estudo que apontava nisso, que com relação aos aeroportos, deveríamos concessionar a ASA, mantendo o Estado na concessão como concessionária, e permitir depois que a ASA subconcessionasse a outros operadores. E isso acontece em vários países do mundo. Portanto, aí não cola a ideia de ser contra a privatização. Mas portanto, mais, não entendi. O PAICV faria a concessão dos aeroportos ou não? O PAICV faria a concessão dos aeroportos em modelos diferentes, com maior transparência, com maior rigor, e já tínhamos propostas com concurso público. E aí tínhamos propostas claras para isso. Mas mais, temos que desfazer uma falácia. O governo tem dito que as melhores práticas é ter aeroportos concessionados, ter privados a gerir aeroportos. É uma falácia. No mundo, apenas 14% de aeroportos são geridos pelos privados. 86% dos aeroportos são geridos pelo setor público. Portanto, está a ver aí que a melhor prática não é a gestão através dos privados. Há 14% apenas em todo o mundo de privados a gerir aeroportos. 86% são, digamos, o setor público a gerir. Mas mais, o governo falou-nos dos recursos que entram para nos impressionar. Não entram aqueles recursos. São 80 milhões, vão entrar 35 milhões à cabeça. Entretanto, vão ficar 45 milhões para quando a empresa render e se render. Mas mais, a própria Vinci colocou a meta, os objetivos a serem atingidos. Se os objetivos não forem atingidos, nós não vamos ganhar. Mas o governo o governo já disse que os restantes milhões serão recebidos até 2025. E o governo fez uma ressalva que não sei se notou. Até 2025 ou 2026, se a empresa render.
se a empresa sair da situação que passa hoje. O que significa... O governo disse o pior dos cenários até 2025. Não é isso, porque há uma meta estabelecida que se conseguir vai pagar, se não conseguir não vai pagar. E mais, eu vou lhe dizer uma coisa para ficar claro na nossa cabeça e na cabeça dos cabo-verdianos. 35 milhões é pago pelo 20, 45 milhões nós é que vamos pagar com o negócio que a 20 vai fazer das nossas empresas. Portanto, repara, até lá, vai negociar, vai rentabilizar e vai tirar dos negócios para pagar o Estado. Portanto, aí também temos que desfazer esta falácia. Recebemos 35 milhões, a 20 vai trabalhar as nossas empresas, gerir a nossa empresa, para das nossas empresas tirar os 45 milhões para nos pagar. Portanto, eu acho que fica-se com a impressão, mais uma vez, que poderemos estar a ser enganados. E temos privatizações mal sucedidas, como a Eletra, como o CTACV, mesmo a CV Telecom, também tem falhas. Portanto, temos algumas privatizações com falhas. Mas mais, eu diria, sobre privatizações, o que é que o PAICV defende? Portanto, ideologicamente o PAICV não é contra as privatizações. A questão ideológica é trazida em cima da mesa para quê? Para anestesiar os partidos, para anestesiar a população, para anestesiar as pessoas de uma maneira geral, para as pessoas não ficarem atentas ao debate, ao essencial. E mais, e nós dissemos claramente que temos que discutir um debate nacional para que os cabo-verdianos possam se pronunciar sobre a privatização no geral. Nem todos os Estados privatizam tudo. E nós, acho que a perspectiva do governo é privatizar tudo que chega à sua frente. E o governo do MPD e o MPD têm a privatização enquanto um dogma. Portanto, há uma coisa que é para privatizar. E nós não pensamos assim. E permita-me dizer esta diferença. Temos que discutir com os cabo-verdianos se não haverá setores estratégicos em que o Estado não abrirá as mãos. Setores estratégicos onde o Estado não abrirá as mãos. Temos que fazer essa discussão com os cabo-verdianos, porque, digamos, a privatização é desfazer-se do património. Um património construído com sacrifício, com suor de todos os cabo-verdianos, com a participação de todos os cabo-verdianos. Quando se desfaz desse património, há ganhos que para nós, para a PAICV, são ganhos a terem tido em conta. Ganho da experiência, ganho da competência, ganho do conhecimento, ganho do mercado, ganho do capital, ganho da internacionalização. Esses ganhos têm que ser conseguidos. Mas aí também, no modelo da privatização, até onde o Estado deve permanecer? Que digamos, interesses de privados nacionais a serem acautelados? Que interesses dos cabo-verdianos, de uma maneira geral, a serem também acautelados? Que participação da nossa comunidade imigrada, que também tem conhecimento, que também tem recursos, que também tem capital, que também pode trazer experiências. Portanto, em relação ao negócio sobre a concessão dos aeroportos, o governo já prometeu publicar os meandros do contrato com a Vinci no boletim oficial. Considera ser um ponto positivo, já que... Mas não acha que... Normalmente nós não perguntamos aos jornalistas, mas não acha que é estranho o governo escolher um parceiro, negociar com o parceiro e só depois vir a publicar o caderno de encargo e só depois vir a publicar a minuta do contrato de concessão? Portanto, então o governo e o parceiro estão vinculados através de que instrumentos? Eu acho que isso é estranho. Portanto, depois de negociar, que vem publicar a minuta do contrato de concessão, e depois de negociar que vem publicar o caderno de encargo. Não é estranho isso? Não estou a fazer pergunta para responder. Mas não seria não seria uma mais-valia para que todos a publicação do nos contrato, ajudem a pensar nisso. Não seria uma mais-valia a publicação do contrato, já que no negócio da TACV o PAICV estava sempre a pedir informações sobre o negócio e agora o governo propõe retratar o negócio publicamente? Claro que o governo tem a obrigação de fazer isso. Não é um favor que está a fazer ao Estado de Cabo Verde.
O governo deveria ter feito isso antes, não é? Portanto, o governo não está a fazer-nos nenhum favor. É obrigação e imposição legal publicar todos esses instrumentos. Mas este governo já nos habituou tanto a nos enganar que vem nos dizer: bom, vamos publicar, como que está a fazer uma coisa que não devia ter feito, que vai fazer por boa vontade, por, digamos, por ser um santinho. Não. O governo está obrigado legalmente a publicar tudo sobre os negócios públicos, sobre os negócios do Estado. Não é um negócio particular. É um negócio de todos os cabo-verdianos. É fruto dos impostos que nós pagamos, das dívidas que nós contraímos, do sacrifício que nós passamos para ter aqueles patrimónios, para ter aqueles bens. E para dizer claramente, o PCV, sim, é favorável à privatização, o PCV tem, digamos, algumas condições que coloca em cima da mesa para que seja uma boa privatização de forma mais transparente possível, de forma que o país ganhe. E aí eu vou dizer uma diferença claramente entre nós e o MPD. Nós sabemos o que custou construir os patrimónios que estão a ser privatizados ou estão a ser vendidos. Nós sabemos, porque participamos, enquanto partido, na construção deste bem, na construção deste património, na construção desta riqueza que é transferida hoje para o setor privado. Portanto, nós, quando vamos a negociar, conhecendo o valor, queremos fazer o melhor negócio possível para servir os cabo-verdianos e para que os sacrifícios que os cabo-verdianos fizeram no passado e continuam a fazer, não sejam sacrifícios em vão. Aí por isso que o mecanismo que temos, que é o melhor, é a transparência, é o rigor. Este debate que o PAICV está a propor agora sobre as privatizações, o debate nacional sobre as privatizações, é no sentido de fazer com que o governo mude de ideias e não privatize as empresas que estão na fila, como a Eletra, a Improfac, a Inapor, Cabnav e outras? É para provocar uma reflexão nacional. É para despertar os cabo-verdianos para o que é que estará em jogo. É para nos mobilizarmos enquanto cabo-verdianos para a defesa dos nossos interesses, para a defesa dos patrimónios, dos bens cabo-verdianos. Para que, se privatizar, os cabo-verdianos saiam sempre a ganhar. E aí não abrimos mão desta perspectiva de estar com os cabo-verdianos, de defender os interesses cabo-verdianos, de defender o património cabo-verdiano, defender os bens cabo-verdianos e defender Cabo Verde. É nosso papel. E não deveria ser apenas o papel do PCV. É papel de todos os cabo-verdianos defender os cabo-verdianos e defender esta terra, porque esta terra tem limitados recursos e esses recursos têm que ser bem geridos da melhor forma possível para que tenhamos condições para gerar novos patrimónios. Já quase na reta final, gostaria de perguntar em relação aos consensos para a eleição, a composição dos órgãos externos ao Parlamento, Tribunal Constitucional, Conselho Superior da Magistratura Judicial, Agência Reguladora da Comunicação Social, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Comissão Nacional das Eleições. Este consenso, inicialmente houve um impasse, mas agora as coisas parecem estar bem encaminhadas. Eu acredito que estes consensos vão ser conseguidos. Já está meio caminho andado? Está um caminho a ser feito. Como sabe, os consensos são conseguidos a nível do Parlamento, portanto, a nível dos grupos parlamentares. Tenho tido diálogos permanentes com os deputados, com a liderança do grupo parlamentar. E se dependesse de nós, já tínhamos avançado para os cargos externos que já estavam consensualizados e que também as pessoas foram ouvidas no Parlamento e o processo já estava concluído. Aí, diga-se na boa da verdade, houve recuo da maioria que implicou, digamos, o bloqueio negocial que já estava concluído. Eu espero que reine o bom senso e que haja vontade política para dotarmos o país de órgãos legítimos que possam desempenhar a sua função
em defesa dos interesses cabo-verdianos, mas em defesa também da consolidação das liberdades, das garantias, mas também para a promoção da democracia. Não me falou da Câmara de São Vicente, eu estranhei, porque há uma crise na Câmara da Praia, há uma crise na Câmara de São Vicente, não me falou da Câmara de São Vicente. Tencionava falar, mas ontem, devido às notícias frescas de que já se está a tentar conseguir mas também entendimento... o PSV que está a tentar. O PSV que está a despoletar esse processo de negociação para se conseguir ultrapassar a crise que se instalou em São Vicente. E, mais uma vez, nós defendemos mandatos completos. Mas em São Vicente a Câmara é liderada pelo PSV. Mas ele não tem também maioria. Mas a ele nem situação sequer é diferente. tinha a maioria. Ele terá um papel importante também neste processo, mas ele nem sequer tinha a maioria. Portanto, ele, à partida, deveria ser a pessoa a se preocupar mais com a construção da maioria. Portanto, o programa está mesmo no fim, só nos resta agradecer a disponibilidade em estar aqui a esmiuçar a situação do partido e também a situação do país neste momento. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade que me deu, de estar cá e de trocar consigo essas ideias. Eu espero que os cabo-verdianos ficaram melhor informados no decorrer desta conversa. Tanto quanto a si, estimado telespectador, só nos resta agradecer por ter acompanhado esta conversa. Terminamos assim o mês de maio e estamos a entrar no mês de junho com os olhos postos na situação lá fora e cá dentro no país. Votos de boa noite e até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Boa noite.